Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da série Refletindo o Enem 2019. Já estamos na reta final e você ainda não se inscreveu no canal? O que está esperando? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, assista aos 11 episódios que já fizemos, não perca nenhum assunto, pois todo o conteúdo é muito importante. No episódio de hoje, como prometido, vamos discutir um pouquinho de probabilidade. É um assunto que pode ser bem complicado dependendo da interpretação que você fizer, mas pode ser razoavelmente simples se você tiver a abordagem correta. Vamos mostrar 2 ou 3 abordagens aqui e resolver os 2 testes que o Enem 2019 cobrou na sua prova. Vamos refletir um pouquinho da teoria? Então, muito bem, vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre o que caiu no Enem e aí eu vou usar a ideia de probabilidade aplicada no lançamento de dados, que é clássico, mas vai te fazer entender uma parte importante da teoria. Veja, então primeiro, probabilidade, o que é? Eu chamei de P e aí eu escrevi assim, ó, número de casos favoráveis, que é o que eu realmente quero que aconteça, dividido pelo número de casos possíveis, tudo que de fato é possível naquele contexto que vai ser dado, nós vamos entender na aplicação. Eu vou resumir aqui, FAV por POS, abreviar assim. Muito bem, vamos pegar esse exemplo. Ó. No lançamento de um dado cúbico convencional honesto, então ele é cúbico, 6 faces, convencional de 1 a 6, numerado assim, honesto, ou seja, ele é equiprovável. Significa que cada face tem probabilidade igual de sair nesse evento, porque existem dados que são desequilibrados e aí pode ter outro tipo de probabilidade. Mas aqui o nosso dado é equilibrado, ele é honesto. Qual a probabilidade de... E aí vamos lá. Sair face ímpar. Dentro dessa linguagem, o que seria, no caso, sair face ímpar, os casos favoráveis, o FAV, e os casos possíveis, o POS. Então vamos lá. Possíveis seria todo o que o pessoal chama de espaço amostral, que a teoria de probabilidade fala de espaço amostral. Então o que é o conjunto dos possíveis? Então nós temos aqui, o que é possível no arremesso de um dado cúbico de 1 a 6? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só que possível, na verdade, vai ser a quantidade, certo? Então eu coloquei aqui como conjunto, mas vai ser a quantidade. Bom, esses são os casos possíveis, são 6 possibilidades. E o que é favorável? O que vai ao encontro do evento solicitado aqui? Então, nesse caso, o espaço, que é o evento, vai ser, eu quero que seja ímpar. Então, eu tenho 1, 3 e 5 de possibilidades qualitativas aí de sair o ímpar. Então, o que vai ser a probabilidade? A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, 1, 2, 3, pelo número de casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu posso simplificar se quiser, 1 sobre 2. Nesse caso está fácil, 1 sobre 2 é 50%, pode transformar em porcentagem, mas eu vou deixar desse jeito. Bom, esse é o exemplo mais simples de todos, a definição de probabilidade. Agora toma cuidado com uma coisa perigosa. Veja, alguém poderia dizer, ué, o dado ou sai par ou sai ímpar, então é meio de sair par, meio de sair ímpar. É verdade, porque são 2 eventos bem definidos, porém nem sempre é assim. Por exemplo, qual que é a probabilidade de chover hoje? Ninguém pode dizer assim, é meio, é 50%, porque ou chove ou não chove. Está errado, porque o evento chover, ele depende de uma série de fatores, então não é um evento determinístico, bem definido, é isso ou não é isso. Claro que chove ou não chove, mas a probabilidade de chover depende de, por exemplo, umidade relativa no ar, movimentação de massas aí de ar e por diante, várias outras questões, então não é tão simples assim, tá bem? Então toma cuidado com isso. O ideal é pensar em realmente o que é favorável, o que é possível, quando o contexto permite isso. Vamos ver mais um exemplo. Sair face com um número primo e maior do que 2. São 2 eventos? São 2 eventos, que é sair primo e ainda ser maior que 2. Só que eu consigo facilmente resumir esses 2 eventos
em um só se eu entender bem o que é favorável e o que é possível. Por exemplo, o possível já está aqui. O que é favorável? Quais são os favoráveis, né? Nesse caso, sair fácil com o número primo maior do que 2. Eu preciso olhar para os possíveis, quais que são primos, por exemplo, que nós temos aqui, ó, o 2, né, no caso, que é o primeiro, o 3 e o 5. O 1 não é primo, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, que é o 2, o 3 e o 5. Ok, 3 possibilidades. Porém, além de ser primo, tem que ser maior do que 2. Então, na verdade, os casos que são favoráveis são apenas o 3 e o 5. E aí não tem erro. Muito bom. Daí, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que são 2, pelo número de casos possíveis. Tudo era possível, então eu tinha 6. Dá para simplificar e deu 1/3. Veja nesse exemplo que você poderia dizer a mesma coisa. Ué, ou sai maior do que 2 e primo, ou não sai. Mas não deu meio, porque tinha outras questões envolvidas. Toma cuidado com esse tipo de exercício. Muito bem, mais uma. Sair primo, agora presta atenção nisso, sabendo-se que a face é par. Como assim? Alguém arremessou o dado, olhou e já viu que era par. E você, por exemplo, supôs que sairia um número primo. Qual é a probabilidade, então, de você ter acertado? Ou seja, de ter realmente saído o número primo, mas alguém já te disse que é par. Então você tem uma informação a mais, uma condicional. Dado que já é par, sabendo que já é par, qual a probabilidade de ser primo? Como que a gente faz isso? Existe uma fórmula para fazer a probabilidade condicional, mas o jeito mais simples é você pensar no que realmente é favorável e no que realmente é possível. Então vamos lá. O que é possível nesse caso? Mas você já não fez o que é possível lá? Não são todos esses elementos de 1 a 6? De jeito algum, porque nós temos a informação que é par, já sabemos disso. Então o que é possível? Ora, é possível que seja o 2, o 4 ou o 6. Um desses, porque alguém já disse, ó, é par. E aí a pergunta foi, qual a probabilidade de sair o número primo dentro dessas possibilidades que já foram dadas? Então, o favorável aqui vai ser exclusivamente o 2, porque o 2 é o único primo dentro dos possíveis pares que você já sabe que saiu par. Portanto, a probabilidade vai ser, os casos favoráveis é um só, né? Um caso favorável, dividido pelos casos possíveis, que aí sim são 3 casos possíveis. Portanto, a probabilidade, 1/3, aproximadamente 33,3%. Muito bem, a ideia de probabilidade condicional, nós vamos então aprender aqui a fazer a restrição do espaço possível, do espaço amostral. Muito bem, terminamos com essa, ó. Arremessando 3 vezes esse mesmo dado, só para garantir que ele continua sendo cúbico, convencional e honesto, qual a probabilidade de sair, pelo menos, atentem-se a esse dado, exercícios assim o Enem gosta, nós vamos fazer uma questão assim, tem que tomar cuidado com isso, ó, pelo menos uma face maior ou igual a 5. Quando se fala pelo menos uma, vamos pensar, eu vou arremessar 3 vezes. Se tem que sair pelo menos uma face maior ou igual a 5, pode sair uma, podem sair 2 ou podem sair 3. O ou em probabilidade, quando são eventos bem definidos, independentes, é soma normal, né? E o e em probabilidade é multiplicação quando os eventos são independentes. Porém, aqui é mais complicado fazer isso. Pensa, probabilidade de sair uma face, aí eu vou lá e calculo. Ou, aí soma, com a probabilidade de saírem exatamente 2 faces maiores ou iguais a 5. Tudo bem, dá para fazer. Ou, a probabilidade de saírem as 3 faces maiores ou iguais a 5. Eu teria que fazer 3 contas, depois somar e daí chegar na resposta. Veja se não é mais simples e interessante fazer o seguinte. Bom, quando eu tenho espaço amostral, eu tenho 100% dele, que é 1. E aí, tudo que ocorre está dentro do espaço amostral em cada caso, né? Aqui era diferente, porque o espaço era menor, mas em cada caso é 100% a chance de ser algum desses. Ou saiu 2, ou saiu 4, ou saiu 6. 100%. O que quer dizer isso? Se eu calcular qual a probabilidade, então, de não ocorrer o evento que eu quero,
aí vai dar uma certa probabilidade, uma certa fração. Aí eu faço 1, que é 100%, menos a probabilidade de não ocorrer e descubro qual será a probabilidade de ocorrer. Como assim? Assim, ó. Primeiro nós vamos calcular a probabilidade de não acontecer o evento, de não ocorrer. Eu vou escrever só assim para resumir. Não ocorrer o que está sendo pedido, não ocorrer o que é favorável, né? Ou seja, vamos calcular o que é desfavorável. Seria o quê? Qual a probabilidade de não sair face alguma, porque eu queria pelo menos uma, o contrário disso é nenhuma. Não sair face alguma maior ou igual a 5. Para acontecer isso, vai ser igual. Vamos lá. Eu não quero que saia face alguma maior ou igual a 5, então tem que sair menor do que 5. O evento, então, seria, vamos colocar aqui, o evento, que é o contra-evento, né? Seria sair o 1, o 2, o 3 ou 4. Isso é o que contraria o meu evento, é desfavorável isso daqui. Muito bem, então eu tenho 4 chances, 4 desfavoráveis, em 6 que são possíveis. Não tem nenhuma restrição como essa, então 6 possíveis. Isso significa a probabilidade de uma face não ser maior ou igual a 5, ela é menor, né, do que 5. E vezes a outra face também não. 4 em 6, são eventos independentes, né? Se a primeira face sair menor que 5, não interfere em nada a outra face sair, porque eu vou arremessar de novo o dado, zerou todas as possibilidades. E a outra face, porque são 3 arremessos, também não sair menor que 5, não sair maior ou igual a 5. Pronto, essa é a probabilidade de dar errado. Então, eu vou fazer uma continha aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Ó, simplifica, fica 2/3 em cada um deles. 2/3, 2/3. E aí nós teremos que a probabilidade de não ocorrer o que eu quero é 8 em 27. Feitas as condições, qual que é a probabilidade de ocorrer? Então, a probabilidade solicitada, ela vai ser 100%, que é 1, o espaço amostral inteiro, menos a probabilidade de não acontecer o que eu quero, 8 em 27. A gente fala probabilidade complementar. Eu vou pegar o evento contrário do que eu quero e vou pegar 100% menos o contrário, vai dar o que eu quero. Muito bem. Daí nós temos, fazendo essa conta rapidinho, ó, 27 menos 8, 19. 19, 27 avos é a probabilidade de ocorrer pelo menos uma das faces maiores ou iguais a 5. Resumindo aqui, pensa, se essa é a probabilidade de não ocorrer em nenhuma das 3, o que é essa probabilidade? É o contrário daquela. Se aqui é não ocorrer em nenhuma das 3, isso é em ocorrer pelo menos uma vez. Pelo menos em uma das 3 vai ocorrer a face maior ou igual a 5, 19, 27. É isso. Probabilidade é um capítulo bem grande, né? Tem bastante coisa para falar, mas para o Enem 2019, essa explicação, esses exemplos serão suficientes. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho os testes. Então vamos lá, vamos resolver a questão 164, probabilidade, versão amarela da prova do Enem 2019, diz o seguinte: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Até aqui blá blá blá, mas é o contexto. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que, aí começa a parte que nos importa, ó, a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Legal. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma placa, presta atenção aqui, então, a probabilidade, ele quer que isso aconteça, né? Do motorista perceber, e aí o detalhe, né? Pelo menos uma placa. E aqui tem uma questão que nós discutimos na teoria. O pelo menos uma normalmente é mais fácil fazer pelo evento complementar, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, a probabilidade de perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior, maior que 99%.
Muito bem. A questão pergunta o seguinte: a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Então, como nós falamos na teoria, como é pelo menos uma, eu teria que calcular, se fosse fazer do método construtivo, a probabilidade de perceber só uma, duas, exatamente três, exatamente quatro e assim por diante, somar tudo isso e ver que a soma tinha que dar maior que 99%. É possível fazer assim? É possível. Porém, é mais fácil pensar no evento complementar. E aqui de duas formas, veja. Primeiro, nós sabemos que meio é a chance dele visualizar, dele perceber alguma placa, né? Então, se ele tem meio de perceber, qual a probabilidade de não perceber? É meio, porque nessa situação não tem o que fazer. Ou ele percebe, ou ele não percebe. Não dá para perceber mais ou menos. Ele percebe ou não percebe. Então, eu tenho meio de probabilidade de não perceber. Agora, veja. Se ele quer colocar o número N de placas, que eu não sei quantas são, de modo que o motorista perceba, a percepção seja superior a 99%, então vê se você concorda. Perceber pelo menos uma tem que ser superior a 99%. Então, não perceber placa alguma tem que ser inferior a 1%. Então, quer dizer, qual que é a probabilidade de não perceber? Então, não perceber. Não perceber placa alguma, né? Não perceber placa alguma. Vou colocar assim por extenso, ó, placa alguma. Então, qual que é essa probabilidade? Vocês concordam que essa probabilidade vai ser a seguinte: não perceber a primeira e não perceber a segunda e não perceber a terceira e assim por diante. Eu não sei quantas são ao certo, nós estamos trabalhando para buscar essa quantidade mínima de placas, e aí eu vou dizer que essa quantidade aqui é igual a N. Então, nós vamos ter meio elevado a N, porque eu estou supondo N placas. Não percebe uma, é outra, é outra, é outra. Meio vezes meio vezes meio vezes meio, meio elevado a N. Muito bem. Agora, veja, isso aqui é a probabilidade de não perceber placa alguma. Como eu preciso que a probabilidade de perceber seja superior a 99%, eu vou até escrever a continha, vai ficar assim. Então, qual que é a probabilidade? A probabilidade pedida vai ser 100%, que é 1, menos a probabilidade de não perceber, 1 sobre 2 elevado a n. Isso tem que ser maior que 99 sobre 100. Essa é a conta que todo mundo montaria, eu vou montar assim, mas por lógica, olha o que eu estava dizendo. A probabilidade de não perceber, que é meio elevado a n, vai ser menor que 1%. Se você fizer as operações aqui, vai dar exatamente isso. Veja, eu vou jogar o menos meio elevado a n, né, o menos 1 sobre 2 a n para o lado de lá, e o 99% para cá. Então, vai ficar 100% menos 99%, que é 1%. Então, vai dar 1% é maior, e aí joga 1 sobre 2 elevado a n para o lado de lá. Veja o que eu tinha falado, ó, dava para ter concluído isso direto. Nós temos que 1 sobre 2 elevado a n, que é a probabilidade de não perceber, tem que ser menor do que 1 sobre 100. E aí, para essa fração 1 sobre 100 ser maior do que 1 sobre 2 a n, ou 1 sobre 2 a n ser menor do que 1 sobre 100, você concorda que, se os numeradores já são iguais, eu preciso que o denominador 2 elevado a n seja maior que 100. Então, daqui, o que eu preciso é que 2 a n seja maior do que 100. Aí você vê as potências de base 2, 2 à sexta, por exemplo, é 64, 2 à sétima é 128. Então, 2 elevado a um número natural, porque a quantidade de placas tem que ser natural. Para ser maior que 100, eu preciso que o menor n possível, o n mínimo, seja igual a 7, porque 2 à sétima é 128. E aí, ainda bem que não tem a alternativa 7 aqui. O Enem dessa vez foi bonzinho. Porque se tivesse, certamente muita gente marcaria, porque vai esquecer do que está escrito. Olha, a quantidade mínima de novas placas. Ele já tinha colocado uma. Então, ele precisa ter 7 placas ao todo. Se ele já colocou uma, portanto, são 6 placas que ele deveria colocar novas, alternativa D. Muito bem, é isso. Vamos fazer a leitura de mais um exercício e terminar na lousa.
Então, questão 176 e diz o seguinte: em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de impostos de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores. Presta atenção que estou falando nesse momento de declarações inconsistentes ou consideradas inconsistentes. Foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas, 25% das 20% de declarações totais. Muito bem. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, e aí é condicional, ó, dado que ela era fraudulenta? Como eu falei, existe uma fórmula para a probabilidade condicional, mas nós vamos fazer com, que é a melhor forma possível, a redução do espaço amostral apenas para o que foi dado. E aí vamos entender um pouco melhor isso, organizando esses dados na lousa. Muito bem, está aí o enunciado. Esse é um clássico exemplo de probabilidade condicional que nós vamos fazer restringindo os casos possíveis. Então, olha só, atente-se ao dado, né, que nós já destacamos. Está dito que é fraudulenta, dado que é fraudulenta. A pergunta foi, qual a probabilidade de ser inconsistente, dado que é fraudulenta? Então, nossos casos possíveis, eles vão se restringir a esse espaço amostral aqui. Então, quais são os casos possíveis nesse caso, né? Qual a quantidade de casos possíveis nessa questão? Então, vamos lá. 25% das inconsistentes são fraudulentas. Então, eu tenho que 25%, vamos colocar em decimal, 0,25, das inconsistentes. Só que as inconsistentes são 20%, então 25% de 20%, de um total, que eu vou chamar de T. Ou, então vamos pensar, ou ela é inconsistente, ou ela é uma das demais, não inconsistente. Então, das fraudulentas, eu tenho esses dois casos, é um ou outro. Então, mais, né, probabilidade de soma aqui, 6,25%, faltou o porcento aqui, ó, 6,25% é 0,0625. 6,25% de quanto? Das demais. E eu já escrevi aqui, ó, se 20% do total é inconsistente, 80% do total são as não inconsistentes, são as demais. Então, vezes 0,8 de T. Eu vou deixar desse jeito, depois a gente faz as contas todas necessárias. Muito bem. E os casos favoráveis, ou seja, qual que é o evento que vai ao encontro do que foi pedido? A pergunta não foi qual a probabilidade de ser inconsistente? Então, eu vou colocar nos favoráveis todas as inconsistentes, que são essas aqui, ó. São 0,25 dentro das possíveis, né? De 0,2, porque 25% das inconsistentes. Então, 25% de 20% do total. Toma cuidado com essa ideia aqui. Muito bem, vamos fazer as continhas separadas aqui mesmo, depois a gente junta e já dá a resposta. Ó, 0,25 vezes 0,2 dá 0,05. 0,05 de T mais 0,0625 vezes 0,8, faça a continha aí, também vai dar 0,05 de T. Ótimo. E aqui embaixo, mesma conta, 0,25 vezes 0,2, eu já fiz essa conta aqui, 0,05 de T. Dá para juntar esses dois aqui, mas nem vale a pena, veja por quê. A pergunta foi essa probabilidade. Então, número de casos favoráveis, 0,05 do total, dividido pelo número de casos possíveis nesse espaço amostral restrito das fraudulentas, que ó, 0,05 de T mais 0,05 de T, eu vou escrever assim, ó, duas vezes 0,05 de T. Por que assim? Porque aí facilita tudo, né? Repara que não depende do total, tem gente que inclusive nem coloca o total, vai simplificar mesmo, eu gosto de colocar que fica mais
correto, né? E aí, o 0,5 pelo 0,5, aqui fica 1, portanto, deu 1 sobre 2, 1 sobre 2 é igual a 0,5, 50% de chance de acontecer o que foi pedido, e aí dá uma olhadinha, alternativa E fechamos. Veja como que resolver questões de probabilidade condicional restringindo o espaço amostral facilita bastante. Existe uma fórmula, como eu disse na explicação da teoria, porém, assim você resolve muito bem as questões e aí terminamos mais uma questão do Enem. Muito bem, queridos, fechamos o 12º episódio. Não se esqueça de assistir os demais, fazer inscrição no canal, como eu já disse, e em breve terminaremos com mais 3 episódios para fechar todo o Enem de Matemática 2019. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.